Olá, pessoal, tudo bem? Aqui, para quem não me conhece, professor Windes Ferreira, PhD, e estamos no canal Educação Inclusiva. Esse canal tem como objetivo principal compartilhar mais de 40 anos de trabalho na área com você, professor, professora, gestor, gestora, para ajudar no desenvolvimento de escolas, culturas e práticas inclusivas. O tema de hoje é um tema muito legal, é sobre professor e professora pesquisador, ou seja, você é um docente, uma docente que vai para além da prática pedagógica, e você começa a ter uma visão mais abrangente daquela comunidade de aprendizagem que é a sala de aula, né? E que você conhece tão bem. Se você quer desenvolver a sua prática de uma maneira mais efetiva, você vai considerar alguns aspectos do dia a dia da sala de aula e vai desenvolver algumas práticas que muito provavelmente são novas para você. A primeira delas é observar, aprender a observar. Eu vou falar mais sobre isso, falar um pouquinho hoje, em outros vídeos específicos eu vou falar sobre essa prática pedagógica. Por que observar ativamente? O que significa isso? Significa você chegar na sala de aula e imediatamente começar a observar aquela comunidade de aprendizagem, como que ela está naquele dia, quais são as dinâmicas de relações que você consegue observar, quais são os problemas que você consegue identificar, quais são as crianças que, por razões diferentes, elas, naquele dia em particular, elas não estão muito bem, ou estão muito agitadas, ou parece que tem alguma coisa ali que não está fazendo muito bem para aquela pessoa, pode ser um jovem, pode ser um adulto de EJA, por exemplo. Então, essa observação ativa, ela precisa iniciar no momento que você botou o pé na sala de aula. O que você faz com isso? Você vai fazer algumas anotações. Algumas vezes não, outras vezes sim, mas com certeza, quando você começa a observar, você começa a identificar alguns tipos de padrão, vamos dizer, que está lá presente, mas que por todo o envolvimento seu na sala de aula, todas aquelas coisas que você tem que resolver enquanto você está ensinando, você passa despercebido. Qual é o objetivo dessa observação ativa? É você identificar demandas do dia a dia que podem ser facilmente resolvidas e também outras demandas que são um padrão, que acontecem repetidamente. E aí, essas você vai ter que prestar um pouco mais de atenção. O segundo elemento-chave para você compreender essa sua sala de aula de uma perspectiva de uma professora pesquisadora, que é uma professora que tem na sua estrutura mental, na sua docência, incorporada essa prática de ouvir. Ouvir atentamente. Não ouvir as respostas que os seus estudantes e as suas estudantes te dão quando você faz alguma pergunta, quando você traz um problema para ser resolvido. Não. É ouvir o que as crianças têm a dizer, tanto individualmente como coletivamente, e também identificar o que está para além desta fala. Então, não é só ouvir, mas é escutar. E aí, quando você escuta, junto com essa observação ativa, você chega no terceiro elemento-chave, que é exatamente identificar vulnerabilidades. Então, as crianças que têm necessidades educacionais, não estou falando daquelas com deficiência, estou falando de qualquer uma, crianças, jovens e adultos. Os seus estudantes que, por razão diferente, têm carências, carências específicas, às vezes carências emocionais, às vezes carência de uma orientação específica, às vezes carência de um abraço e um beijo, às vezes carência apenas de um reforço do tipo, puxa vida, como você avançou. Aqueles estudantes
e aquelas estudantes que, por razões diferentes, têm demandas que têm sua origem lá na família, porque você sabe, né? A situação é muito disfuncional, a criança, o jovem, muito, e muitas vezes o adulto chega na escola com uma carga de dor, de sofrimento, para os quais a gente não tem muito tempo para dar atenção. Mas se você incorpora isso na sua prática docente, o que que acontece? Você começa a ser capaz de dar cada vez mais respostas rápidas. Às vezes um detalhe, uma coisa muito pequenininha, mas que com certeza vai ajudar aquela pessoa naquele momento específico. Fica muito mais fácil você começar esse caminho quando você está o quê? Mapeando a sala de aula. Então, você pode dar uma olhadinha nisso lá no vídeo 9, que é sobre o mapeamento da sala de aula. Por que que o mapeamento é tão importante? Eu falo lá sobre você iniciar o mapeamento ou realizar um mapeamento, vamos dizer assim, é preliminar, logo no início das atividades acadêmicas ou em cada semestre. Mas é claro que no decorrer das atividades de docência, né, de ensino e aprendizagem na sua sala de aula, você vai rever elementos e vai fazer pequenas correções ou alguns ajustes. Se você já estiver imbuído desse sentido da sua atuação docente como um pesquisador ou uma pesquisadora, o que que vai acontecer? Você já vai além desses elementos, ok? Bem, para finalizar, um último elemento chave que você precisa considerar são as fragilidades. Quem são as crianças frágeis na sua sala? Quem são os jovens que podem ser vítimas de bullying, de assédio? Quem são aqueles estudantes que, por razões distintas, por exemplo, uma menina, uma moça que está grávida, precisa de um apoio um pouco mais dedicado? Então, conhecer todas essas vulnerabilidades é fundamental para você desenvolver uma prática pedagógica inclusiva. Quanto mais professor ou professora, pesquisador ou pesquisadora você se tornar, mais competências você vai desenvolver. Tenha certeza disso. Eu espero que tenha te ajudado. Se você gostou do vídeo, fique agora, curtir, mande comentários, por favor, porque eu tenho achado que as curtições e os comentários são muito fraquinhos ainda nesse canal e eu preciso de feedback, tá bom? Um beijo no coração, namastê e até o próximo vídeo.